Judas e judeus. Judas e judeus. A profecia apenas avisou séculos antes para que o homem acreditasse na palavra de Deus quando acontecesse seu cumprimento, não para que tomasse a traição como sacerdotisa e Judas como sacerdote. Contudo, o que mais se comentou sobre Judas em uso de poucas palavras foi: convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou. Essa perda de virtudes e méritos se agravou ao tomar o bocado molhado indignamente. Entrou, porém, Satanás em Judas e lhe levou às densas trevas. E se disse de Judas, Judas de Iscariotes, aquele que o traiu. Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Judas Iscariotes, o que o entregou. Judas Iscariotes, que foi o traidor. Judas Iscariotes, um dos 12. Judas, o que traíra. Judas, que era um dos 12. Judas foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Judas, um dos 12. Lucas 22, 46 a 51. Tudo aconteceu conforme as Escrituras Sagradas avisaram, alertaram e anunciaram antes, para que acreditassem nas Escrituras, para mostrar a fidelidade das Escrituras Sagradas, como está escrito e como se lê. Lucas 10, 25 e 26. Até o meu próprio amigo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Salmo 41, 9 a 13. Amigo íntimo, porque assim Jesus o tratou até no momento do beijo e da traição. Íntimo, porque lhe falava sobre o reino de Deus, assim como para todos os seus discípulos. Aquele que puser a sua mão no prato juntamente comigo, disse o Senhor. E engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Deuteronômio 32, 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: homens irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram.
E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da ressurreição. E para que acreditassem nas Escrituras. No campo comprado foi feito um cemitério com o dinheiro que ainda pertencia a Judas, porque os sacerdotes não aceitaram nem colocaram no gasofilaço. Ora, um corpo pendurado, quando em estado pleno de decomposição, parte pelo meio ou perde a cabeça. Inevitável que as entranhas se derramem por causa do estado agudo da decomposição interna e deteriorização das suas partes e ligamentos. O nome do campo foi preservado como estava escrito. Ficou faltando um apóstolo, um bispo e um missionário. Bispado, ministério, pastor de pastores ou superintendente de pastores. Judas representaria toda essa perda. Atos 1, 15 a 26. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus 10, 1 a 7. Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes e dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Mateus 26, 1 a 5. Para mostrar a fidelidade das Escrituras Sagradas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei? E eles pesaram 30 moedas de prata
e desde então buscava oportunidade para o entregar. Mateus 26, 14 a 16. Judas foi voluntário. Sacerdotes deram o preço de Jesus, o preço de um escravo. Judas procurava uma brecha. Provérbios 6, 16 a 19, Mateus 26, 14 a 16. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 17 a 30. Para que não presumisse que Jesus fingia que não sabia, mas conforme as Escrituras Sagradas avisaram, alertaram e anunciaram antes. Comia comigo no meu prato, levantou contra mim o calcanhar. E além disso, se não tiver o enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Eclesiastes 6, 3. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Jó 15, 6. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai,
e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. E então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus 26, 47 a 56.